mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério. Bom dia muito, não? Xiii, meu Deus do céu, tão cedo? Mal começou a semana. Que tem? Plena manhã de segunda-feira e já você nos aparece? Mas qual é o caso? Senhorita Minoru disse bom dia muito, não? Bom dia. Bom, eu não posso perder tempo com conversa, viu, Minoru? Estou cheia de relatórios para bater. O chefe ainda não veio. E como acho que não vem tão cedo... Pode ir se mandando, já. Pegadinho muito, não? Epa, espera aí. Eu disse pra ir se mandando. Mas não é lá pra dentro, não. E sim para a rua, seu japonês. Ah, sim, desculpe, não? Minoru pensou que a amável senhorita estava convidando para entrar no gabinete do ilutíssimo inspetor, não? O gabinete do chefe é um lugar sagrado. Ninguém, mas ninguém mesmo entra aí sem ordem dele, está ouvindo? Ninguém. Portanto, rua. Portanto, eu aqui estou. Convido o Minoru a entrar. O senhor, né, chefe? Já estava aí, chefe? Já sim. Claro, não? Se esse chefe não tivesse aqui, a senhorita já tinha posto o Minoru pela porta fora, não? Ilustre amigo, bom dia muito. Bom dia, não? Minoru. Alguma novidade? Sim, novidade alguma, não? Pudera, né? Esse camarada só aparece para arranjar serviço, né? É serviço, não? É. Sim, claro. Minoru humildemente pede vênia a senhorita Suzy para lembrar que esse camarada que está se referindo se chama Minoru, não? Bom, Minoru, vamos entrando, vamos, vem. Licencinha, não dá licença, Minoru, viu? Ah, se eu pudesse torcer o pescoço desse japonês. Ah, se eu pudesse, eu esganava ele. Qual é o caso, Minoru? Ilustre amigo, sabe, hoje é segunda-feira, não? É. Minoru, como sempre, estava voltando de Teresópolis e viu então o acontecido. E o que foi que você viu, Minoru? Ah, Minoru viu um homem morto, não? Sim, um homem morto na estrada. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Um Morto na Estrada. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Um morto na estrada? Isso. Explique melhor, Minoru. Minoru explica, não? Minoru vinha vindo com o carro quando viu um pequeno engarrafamento na estrada, não? Assim, carro parado, o caminhão também ide parado, e gente muita, não? Esse carro de polícia, Minoru também parou, não? Não podia andar, tinha que parar mesmo, não? Então saltou. Na margem da estrada estava parado um carro de luxo, era um Dodge Dart, sabe? Todo fechado com um homem morto dentro. A polícia estava examinando o local e pretendia abrir carro. Minoru, então, abusando da amizade do ilustre amigo, não? Disse que vinha aqui no departamento pedir ajuda.
chefe de policiamento ficou muito satisfeito e mandou esse cartão para o ilustre inspetor Santos. Um cartão? Esse aqui, ó. Uhum. Eduardo Macedo. Muito meu amigo. Meu caro Santos, espero poder contar com a sua colaboração. Estou assoberbado de serviço com os diversos crimes ocorridos atualmente no meu setor. Se lhe for possível ajudar-me, eu ficarei grato. Abraço, Eduardo. Então, ilustre? Vamos andando, Minoro. O seu carro estava fora? Sim, senhor, sim, senhor. Então vamos embora, vamos embora. Eu levo a ilustre amigo Terocar do caso, não? Vamos depressa, não? Depressa. Então, ilustre amigo, o que acha? Eduardo passou o caso às minhas mãos, Minoro. O homem estava morto no interior do carro fechado. Mas já se sabe a causa mortis. E qual foi a causa? Envenenamento por monóxido de carbono. Isso quer dizer gás formado pela descarga do carro, né? Isso mesmo. Mas como o gás de descarga pode, assim, afetar o homem que está no volante? Aí é que está, Minoro. Não foi morte acidental, e sim um crime habilidoso. Né? Ou melhor, não tão habilidoso, que pela instalação feita pelo criminoso podemos perceber o plano. Mas que instalação foi essa, ilustre amigo? Alguém colocou uma pequena mangueira plástica no cano de descarga do carro e ligou-a para o interior do veículo. Ora, com o passar do tempo, o carro que estava completamente fechado transformou-se numa câmara de morte. Compreende agora. Mas quem é o morto? Trazia carteiras de identificação consigo. Trata-se do conhecidíssimo industrial Leonardo Ines de Santarém. Menino não o conhece de nome, não? O senhor Santarém, embora afastado dos negócios, era dono de um grande complexo industrial. Creio que vivia ultimamente numa fazenda de sua propriedade. Já fizeram investigações e nos foi dado o endereço da fazenda. Vamos para lá imediatamente, Minoro. Sim, é aqui mesmo a fazenda do Dr. Leonardo. Eu sou o caseiro. Tem alguém da família aqui no momento? Sim, senhor. A família vive aqui. De vez em quando é que o patrão ou a patroa descem a cidade. O rapaz aqui não para. Vive para cima e para baixo correndo naquele carrinho vermelho dele. Eu quero falar com a sua patroa imediatamente. É impossível. Dona Alexandra nunca se levanta antes das 11h30 e ainda são 10 e pouco. Se o senhor voltar mais tarde... Você parece que não me entendeu direito, meu velho. Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Polícia? Mas o que é? Seu patrão está morto. Não é possível. Ele saiu daqui cedinho e estava muito bem disposto. Ainda brincou comigo, como sempre fazia. Pois é. Mas a verdade é que o senhor Leonardo está morto. E tudo leva a crer que foi vítima de um plano diabólico para pôr fim à sua existência. Então foi aquele maluco, garanto. Só pode ter sido ele. Que maluco? O enteado. Ainda ontem mesmo tiveram uma discussão que eu até pensei que ia acabar sem tiro. O rapaz tem um gênio danado e o Dr. Leonardo também não ficava atrás. Seu patrão tinha um enteado? Pois é, e por mais que fizesse, o rapaz nunca estava satisfeito. Parece que andava gastando mais dinheiro do que devia. Discutiram, não entendo muito dessas coisas, mas gritaram tanto, falavam em cheque falso, cheque devolvido, uma confusão. Como se chama o rapaz? Milton. Deve ter uns 20 anos ou pouco mais. Não obedece a ninguém. Nem mesmo a dona Alexandra, que é mãe dele. Maluco, completamente. Fico sempre por longe quando ele está na fazenda. Pois você vai ter que ir acordar sua patroa. O caso é urgente. Como é mesmo o seu nome, meu velho? É o Pídio. É o Pídio de Sá Xavier. Pois vá chamar sua patroa. A propósito, não existem mais empregados aqui na casa? Não existe não, senhor. Eu era cozinheiro na antiga casa do patrão, lá no Rio. Quando ele resolveu vir para cá de vez, eu vim também. Faço todo o serviço da casa. Tem outros empregados, mas para tratar dos cavalos, da criação e das plantas. Gente que vem de fora. Não moro na fazenda. Vivem aí pela redondeza. E do carro do seu patrão? Quem é que tratava? Eu mesmo. Era só lavar, tirar o pó. E assim mesmo só quando o patrão descia e chegava de volta. Fora disso, o carro ficava fechado na garagem. O patrão andava por aí, na charrete ou então a pé. Muito bem. Vá avisar sua patroa da nossa presença. Sim, senhor. Com licença. Mas ouça, diga. Não lhe diga nada a respeito da morte do seu patrão. O senhor está mandando. Esse homem é bastante velho, não? E quer me parecer desses antigos empregados que se agregam às famílias e passam a integrá-la. Esse homem deve saber muita coisa, Minoro.
Mas garanto que não será fácil fazê-lo falar. Sim, mas os amigos sempre tem uma maneira de dar um jeitinho, não? Assim espero. Bonita casa, não? É. Construção rústica, móveis sólidos, tapetes condizentes com a decoração local. A casa típica de quem pretende passar o resto de seus dias em repouso. Aqui tem todo o conforto de uma residência da cidade, sem ter as inconveniências dos grandes centros. Um paraíso construído pela mão do homem. Homem, quando quer, também sabe construir, não? O grande mal é que ele sempre prefere destruir, não? Quem são os senhores e com que direito contrariam as ordens que dei a meu empregado? Permita que me apresente, minha senhora. Eu sou o inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este aqui é Minoro, uma espécie de auxiliar prestimoso. Sim? E daí? Muito prazer, não? Creio ter uma notícia não muito agradável para lhe dar. Dona... Alexandra. Meu nome é Alexandra Azevedo Ines de Santarém. Mas todas me chamam simplesmente de Alex. Qual é a notícia que os senhores me trazem? Minha senhora, o seu marido está morto. Morto? Sim. Acidente na estrada, não? Eu sempre achei um exagero Leonardo sair desta fazenda de madrugada, no escuro, praticamente para chegar cedo ao Rio. Bateu de encontro a algum obstáculo ou tombou num precipício? Nem uma coisa nem outra. Sim? Então não entendo. Eu explico. Seu marido morreu envenenado por monóxido de carbono. Envenenado? A hora essa. É só o que a senhora tem a dizer? A notícia não pareceu perturbá-la muito. Quem vive deve estar sempre preparado para a morte. Já disse um escritor famoso: viver é morrer um pouco em cada dia. Começamos a morrer a partir do dia em que nascemos, meu caro senhor. Mas a morte de seu marido não foi acidental, nem tampouco natural. Não, como foi? Crime. Crime? Não, eu não creio. Ora, quem se daria ao trabalho de matar Leonardo, um homem já idoso e com um coração muitíssimo afetado? Seu marido sofria do coração? Exatamente. Vivia sob permanente cuidado médico. Dr. Mendonça, nosso médico há muitos anos, tratava de Leonardo como se fosse uma planta rara e difícil conservação. Esse Leonardo, como todo homem velho e doente, era teimoso, não dava muita importância às recomendações médicas, abusava. Mas como foi mesmo que o senhor disse que ele foi assassinado? Eu não disse, minha senhora. Estava apenas observando o seu comportamento. Ah, sim. Bem, e o que concluiu de sua arguta observação? A senhora não me pareceu muito impressionada com a morte de seu marido. E nem dá a importância devida ao fato de ele ter sido assassinado. Se quer que lhe seja franca, inspetor, digo-lhe que o que aconteceu não foi nada que eu já não esperasse há muito tempo. Como? A senhora esperava que seu marido fosse assassinado? Claro, eu, conhecendo como conheço minha cunhada, e depois que Leonardo empenhou-se numa disputa jurídica com ela por causa da divisão das ações da fábrica, eu, como sabia que Marta, acostumada a jamais ser contestada, sem que a pessoa que se atrevesse a tanto pagasse caro pela ousadia, haveria de estar planejando a morte de meu marido. Sua cunhada está lutando na justiça contra o seu marido? Marta é uma mulher ambiciosa e insaciável. Como perdeu o controle da fábrica pelo fato de Leonardo conseguir maioria de ações, passou a tentar provar na justiça que meu marido usara de má fé. Absurdo. Leonardo apenas, e a meu conselho, foi comprando as ações de alguns outros acionistas até possuir 65% do total, o que lhe deu direito de controle. Marta sempre ditou ordens e fez o que muito bem entendeu. Ficou indignada e começou a berrar que tinha sido vítima de uma trapaça, correu para a justiça e tudo mais. Eu aconselhei Leonardo a negociar com ela as ações e deixar que ela se danasse sozinha. Afinal, não precisamos disto. Mas Leonardo também era orgulhoso e enfrentou a irmã. Marta é egoísta, má, vingativa.
Daí não me espantar o fato de ter sido meu marido assassinado. Aliás, eu aconselho ao senhor que prenda imediatamente minha cunhada. De um modo ou de outro, ela está envolvida. Isso eu sou capaz de jurar. Pode me dar o endereço de sua cunhada? Mas com imenso prazer. Gostaria bastante de causar-lhe alguns aborrecimentos. Ela vive numa mansão na Avenida Niemeyer. Via de regra, está sempre em casa. A senhora tem uma outra residência no Rio, não é? Não. Quando Leonardo resolveu mudar-se para cá, vendemos nosso apartamento de cobertura na Avenida Atlântica e despedimos a criadagem. Conservamos apenas Elpídio, que além de excelente cozinheiro, é de uma dedicação a toda prova. E com ele aqui não tínhamos necessidade de mais ninguém. Sozinho ele cuida da cozinha, da arrumação e manutenção da casa. Vai à cidade mais próxima de charrete ou mesmo de carro fazer compras, leva a roupa para a lavanderia e tudo mais. É uma tranquilidade. E quando a senhora ou seu marido iam ao Rio, onde se hospedavam? Num dos bons hotéis da Zona Sul. É muito mais prático do que manter um apartamento entregue a criados e que só resultaria em dores de cabeça. A que horas seu marido saiu daqui da fazenda? Olha, para falar francamente, eu não sei. Eu estava dormindo, como é natural, mas eu creio que ele saiu muito cedo. Antes das 5, como de hábito. Elpídio deve saber tudo certinho. Sempre estava de pé quando Leonardo ia descer. E seu filho? Miltinho? O que tem ele? Não está aqui na fazenda? Miltinho detesta isto aqui. Mas eu acho natural. Jovem como é, não vê razão para enclausurar-se numa fazenda do interior. Ele vive no Rio. Mas esteve aqui ontem, não? Elpídio já lhe disse, não é? Sim, meu filho esteve aqui ontem, mas foi embora ontem mesmo. E discutiu com o padrasto? Ninherias. Leonardo era assim. Engolia um elefante e se engasgava com uma formiga. O menino precisou de dinheiro e falsificou a assinatura de Leonardo. Uma ninharia, 1000 cruzeiros apenas. O banco certamente pagou, mas ligou para meu marido. Daí a discussão. 2 geniosos. Com licença, desculpe perguntar. Seu marido e seu filho discutiram muito, não? Eles fizeram uma ameaça? Bem se vê que os senhores não os conheciam. Os dois faziam-se ameaças mútuas sempre que discutiam, que não era coisa rara. Mas, no fim das contas, ficava tudo por isso mesmo. Onde posso encontrar seu filho, dona Alexandra? Olha, está aí uma coisa que eu nem mesma sei. Milton é um rapaz muito instável. Jamais fica muito tempo no mesmo lugar. Mas talvez o nosso advogado no Rio, o Dr. Genilson Robles, possa informá-lo. Ontem, depois da briga e depois que meu filho partiu, Leonardo ligou para o Dr. Genilson e deu-lhe algumas instruções a respeito de Miltinho. Certamente o Dr. Genilson saberá onde encontrá-lo. E precisam de mais alguma coisa? Não, creio que é só. Nesse caso, permitam que eu volte aos meus aposentos. Quando sou despertada antes da hora normal, eu fico de péssimo humor. Com licença, senhor. É verdade. O endereço de sua cunhada e do Dr. Genilson? Pergunte ao Elpídio. Ele sabe de tudo. Eu nunca me envolvo com ninharias. Perguntem ao Elpídio. Essa senhora é muito fria, não? É o que dá a homens idosos desposarem mulheres mais novas. Mas será que ela tem alguma coisa a ver com a morte do marido? Pode ser. No entanto, ela me parece bastante segura de si. Ou está inocente, ou então é uma frieza bastante fora do comum. Você reparou, Minoro, como manteve firme seu olhar no meu? Isso. Seu rosto não se alterou nem com a notícia da morte do marido, nem com o interrogatório. Isso, verdade. Bom, mas vamos falar com o velho Elpídio. Precisamos daqueles endereços. Isso, vamos lá. Muito bem. Um empecilho de menos. Agora eu creio que aquela pendenga judicial vai ter um fim. Alexandra não é teimosa como meu irmão. Vendeu as ações para mim por uma boa oferta e eu tomarei novamente as rédeas de tudo. É só o que a senhora tem a dizer a respeito do assassinato de seu irmão? O que mais eu poderia dizer? Eu não me dava bem com ele. Leonardo não passava de um oportunista. Tramou com a ajuda daquele advogado sem escrúpulos um plano para se apossar da maioria das ações. Mas enganou-se.
Pouco a pouco foi adquirindo ações dos menores acionistas e com isso neutralizou minha possibilidade de mando. Mas a fábrica voltará ao meu juro. Onde esteve a senhora ontem? Ontem foi domingo. Estive o dia inteiro na creche que mantenho para crianças desamparadas. Aliás, é que eu faço todos os domingos. Dedico o dia às criancinhas. E a que horas regressou a casa? O chofer da Kombi, pertencente à creche, deixou-me aqui por volta de 9 horas da noite. E a senhora não voltou a sair? Ora, inspetor, o que uma mulher sozinha e na minha idade iria fazer na rua depois das 9 da noite? Eu jamais me aclimatei ao mundo de hoje. Fico em minha casa, lendo meus livros, fazendo meus bordados, ou ouvindo algumas das raridades fonográficas que coleciono. Eu tenho uma discoteca invejável, aliás. Mando vir as gravações de todas as partes do mundo. É o meu hobby, podemos dizer. E ontem à noite o que fez a senhora? Leu? Costurou? Ou ouviu música? Costurei ao som de um concerto para piano e orquestra. Chopin. Minha predileção entre os mais populares. E até que horas esteve acordada? Eu vejo que o senhor desconfia de mim, não, inspetor? Ora, francamente, eu não me daria o trabalho de mover um dedo para matar aquele crápula. Eu estive aqui e daqui não saí até agora. Pode interrogar a criadagem. Eu tenho uma governanta alemã que está comigo há 15 anos. Mordomo, a cozinheira, a arrumadeira, um garçom e mais uma arrumadeira. Estão todos no palacete e aqui estavam ontem quando cheguei. Frau Irmangar, como sempre, acompanhou-me quando subi para meus aposentos. Interrogue-os a todos. Esteja certa de que farei isso. E espero que depois disso, a polícia não volte a me incomodar. Eu sou uma pessoa idônea e não posso estar disposta a tais vexames e desconfianças. Se quiser saber alguma coisa a respeito da morte de meu irmão, fale com aquele advogadozinho de xadrez que em outros tempos foi noivo de Alexandra. A quem a senhora se refere, dona Marta? A quem haveria de ser? Ao Dr. Genilson Robles. Fale com ele e deixe-me em paz. Muito bem. Não vou mais importuná-la. Interrogarei seus criados. E espero que com isso encerre o interrogatório nesta casa. Do contrário... Do contrário o quê, dona Marta? A senhora não está acima da justiça e da lei. Interrogarei as pessoas desta casa, assim como a senhora, quantas vezes julgar necessário. O senhor me desafia. Pois muito bem. Veremos se o senhor vai ouvir resposta minha a mais uma pergunta sequer. De agora em diante, as portas deste palacete estão fechadas para a polícia. Não quero ser incomodado e não o serei. Com licença. A senhora é muito atrevida, não? Todas as pessoas julgam-se acima da lei. Todas as pessoas ricas, Minor. Mas comigo de nada adianta. Ela há de ver. Vamos falar com os empregados, depois iremos ao escritório do Dr. Genilson. Eu fui informado do acidente, senhores. É uma coisa bastante lamentável. Lamentável de fato, Dr. Genilson. Mas não foi um acidente. Não? Não, foi crime. E crime premeditado. Exatamente, um crime planejado. Como? Alguém ligou uma espécie de mangueira ao tubo de descarga do carro do Sr. Leonardo e conduziu a outra ponta da mangueira para o interior do carro. Era costume de seu cliente guiar com o carro totalmente fechado. Sim, o carro tinha instalação de ar refrigerado. Eu sei. Isso, mas não estava funcionando, não? Não? Não. Estranho. Eu acredito que quem preparou a instalação condutora de monóxido de carbono para o interior do carro incumbiu-se de desarranjar a refrigeração de algum modo. Só quem mexia naquele carro, além do Sr. Leonardo, era Eupídio. Ninguém mais. Milton tem seu próprio carro. Um MG muito potente, cheio de instalações inovadoras. Aquele carro custou uma pequena fortuna ao Sr. Leonardo depois de completamente equipado. Por falar nisso, o Sr. Leonardo sustentava o enteado? Sim.
O rapaz é um desmiolado, mas por amor à esposa, o senhor Leonardo fazia-lhe todas as vontades. A meu ver, agia mal. Eu soube que ontem o rapaz esteve na fazenda e discutiu com o padrasto. Soube também que o senhor Leonardo telefonou para o senhor após a partida do enteado, dando-lhe algumas instruções. Posso saber que instruções foram essas? Bem, por uma questão de ética profissional, eu não creio que deva revelar a conversa que tive com meu constituinte. Não creio que, por uma questão de ética, o senhor deva ocultar da polícia fatos que talvez sirvam para a elucidação do crime. Bem, eu, a falar a verdade, achei um tanto estranho o pedido que o senhor Leonardo me fez. Mas que foi que seu cliente mandou o senhor fazer? Uma coisa muito séria que eu confesso jamais faria, embora naquele momento fingisse acatar suas ordens. E que ordem foi essa tão grave? O senhor deve varar, não? Se é coisa grave, mais uma razão para que nos revele de que se trata. E então? O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, Um Morto na Estrada. E então, doutor Genilson, falem. Bem, o senhor Leonardo ordenou-me que contratasse um detetive particular para seguir todos os passos do enteado. E pediu-me também que arranjasse alguém para dar uma surra no rapaz. Como é isso? O senhor Leonardo era um homem de mau gênio. Milton desafiou e, possibilidade de poder ele mesmo aplicar um corretivo no rapaz, queria contratar alguém para fazê-lo. Um capanga? Isso mesmo. Eu jamais tomaria tal iniciativa. Quanto ao detetive, eu iria providenciar ainda hoje, mas o resto... Sabe onde posso encontrar o rapaz? Sim, eu tenho a direção dele. Afinal, era amigo e ele resolvia todos os seus problemas. Milton mora no Cosme Velho. Tem lá um fabuloso apartamento alugado e muito bem montado. Mas eu gostaria de poder fazer-lhe uma visita. Pode me dar o endereço? Perfeitamente. E depois eu subirei para a fazenda. Eu compreendo que é meu dever dar todo o meu apoio à viúva, não? Compreendo. Aliás, segundo andei sabendo, existiu alguma coisa entre o senhor e Dona Alexandra no passado. Dona Marta, não foi? Aquela megera. Ela detestou a Alexandra sempre. Nunca viu com bons olhos o casamento do irmão. Casando-se com Alexandra, o senhor Leonardo escapou o controle da irmã. Mulher autoritária e déspota. Dona Marta jamais perdoou tal coisa. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Eu fui noivo de Alexandra. Ela rompeu nosso noivado ao conhecer o senhor Leonardo. E conheceu por seu intermédio? Infelizmente, sim. Alexandra, desde que enviuvou, entregou-me os seus negócios para tratar. Não era muita coisa, mas como eu a amava, encarreguei-me de tudo. Certa tarde, neste mesmo escritório, apresentei ao senhor Leonardo. Fizeram amizade e acabou em casamento. Lamento pelo senhor, ou talvez deva lamentar pelo senhor Leonardo. Ora essa? Por quê? Não sei, mas algo me diz que o seu constituinte... se tivesse casado com Dona Alexandra, talvez estivesse viva a esta hora. O endereço, por favor. Não temos tempo a perder. Sim, eu estive lá e discuti com o velho. Ele era uma parada, sabe? Imagina, criou o maior enxame por causa de uma mixaria. 1000 cruzeiros, pelo que sei. Então, mixaria. Muito mais do que isso ele me dava todos os meses. Mas você falsificou a assinatura de seu padrasto num cheque. Ele mesmo, várias vezes, deu ordem para que eu fizesse isso. Eu ligava para lá e pedia dinheiro. E como o doutor Genival não se encontrava no Rio, o velho mandava que eu mesmo preenchesse o cheque. Olha, tanto que eu tenho um talão de cheques dado por ele. Por isso, na hora de aperto, eu lancei mão do expediente. Isso pode dar em processo, sabia? Ele não apresentou queixa, não. Ordenou ao gerente do banco que pagasse, dizendo que o cheque tinha sido expedido por ele. Vocês se ameaçaram mutuamente, não foi? Foi. Era sempre assim.
Ele gritava que ainda ia me mandar dar uma surra de cria-bicho. E eu de volta dizia que se algum vagabundo pago por ele me encostasse um dedo, eu acabava com a raça dele. O velho sempre teve essa mania. Não foi nenhum inocente, não. Olha, tanto ele como a irmã tinham por hábito pagar capangas para tirar desforra em seus desafetos. Nem sei mesmo porque ele ainda não tinha arranjado alguém para encaçapar a velha Marta, sabe? Então o seu padrasto tomava ares de chefe de gangue. Agia arbitrariamente? E rico age arbitrariamente? Quem tem dinheiro está sempre certo, inspetor. Pode contratar bons advogados. O dinheiro é a única lei que os ricos conhecem. E eles estão muito certos. Não creia nisso, rapaz. Nem tudo no mundo está perdido. Nem todos são venais e corruptos. Ainda existe lei e justiça. Tô sabendo. Quando voltou da fazenda, para onde você foi? Eu tive dando uns bordês com uma gata amiga minha. Fomos curtir um som bárbaro numa boate. E depois viemos pra cá. E a tal gata, como você disse, ficou aqui até quando? Está lá dentro dormindo. Se quiser, eu posso chamá-la. Não. Eu mesmo prefiro chamar a sua amiguinha. Você fica aqui com o Minoro enquanto eu interrogo a moça. Mas isso não está certo. Mas é muito melhor para você, acredite. Caso você tenha dito a verdade, a moça confirmará suas palavras. E seu álibi estará esclarecido. Converse com o Minoro. Ele sabe de coisas muito interessantes. É um bom papo, creia. Ora essa. E o que é que eu vou conversar com o senhor? Conversa o que quiser, não? Pode escolher assunto. Nós podemos falar de astro, de estrela de cinema ou de motoca. Não vai me dizer que curte uma onda dessas? Minoro muito versátil, não? Em matéria de curtição, Minoro curte coisa que jovem amigo nem acreditaria. Então, ilustre amigo. A moça confirmou as palavras de Milton. Ele a apanhou em casa ao regressar da fazenda e a partir de então não mais se separaram. E agora? O que é que ilustre amigo vai pretender? Voltaremos à fazenda. Tenho palpite de que é lá que encontraremos a resposta para muitas perguntas. E pergunta como? Como, por exemplo, onde foi que fizeram a instalação da mangueira no carro da vítima? Isso é verdade, não? Só podia ter sido feito na fazenda. E se assim foi, aquele empregado de tantas utilidades deve estar envolvido. Aquele senhor Pídio? Ele mesmo. Não se esqueça de que tanto o velho como Dona Alexandra nos garantiram que apenas ele lidava com o carro do morto. Vamos apertar o homenzinho, Minoro. Pode ser que deixe escapar alguma coisa. Muito bom, então vamos voltar para a fazenda, né? E vamos rápido, pois já está começando a escurecer e a viagem é bastante longa. Isso. Minoro, vocês já sabem. Na estrada, todo cuidado é pouco. Isso. Boa noite, Eupídio. É o senhor. Que susto me pegou. O que estava fazendo aqui na garagem? Eu vim só dar uma olhada nas coisas, ver se tudo estava em ordem. Ainda não tinha vindo a esta garagem durante o dia? Não, senhor. Mas de repente senti vontade de vir examinar tudo aqui. Meu quarto fica aqui em cima. Desci e vim ver. E encontrou alguma coisa? Mas para falar a verdade, olha, inspetor, eu não sei de onde veio isso, mas o fato é que encontrei uma coisa que não foi eu quem trouxe para cá. É isso que o senhor está escondendo atrás das costas? Não, eu não estou escondendo nada. Pode ver. Veja, amigo, pedaço de tubo igual que foi usado no carro, não? Sim, um tubo bastante grosso e de plástico. Ou melhor, uma apara. Uma apara? Isso mesmo. O criminoso comprou um pedaço de tubo, mas não foi preciso usá-lo todo para a instalação mortífera. Com um canivete, cortou o necessário, a seu engenho e abandonou o restante. Eu pedi. Onde encontrou esse pedaço de tubo? Ali, atrás, no meio de umas estopas que eu uso para limpar o carro. Estopas que certamente também foram usadas pelo criminoso para limpar as mãos após executar seu trabalho. Além de você, quem costuma entrar aqui, Eupídio?
Não, ninguém. Só quem lidava com o carro era eu ou o patrão quando ia sair. Isso não é nada bom para você, não é mesmo? Não. O senhor não pode pensar que fui eu. Eu não tinha motivos para matar o patrão. Ele sempre foi bom para comigo. O único empregado que ele conservou. Me pagava bem. Por favor, acredite em mim, inspetor. Farei o possível para acreditar. Mas ainda quero conversar com a sua patroa. Depois veremos. O senhor suspeita alguém especial, ilustre amigo? Dando um ligeiro balanço nos acontecimentos, temos o seguinte. A viúva, mulher bastante jovem ainda, fica numa situação financeira invejável. E não me parece abatida com a morte do marido. Quer dizer, um suspeito. O advogado apaixonado antigo da viúva talvez gostasse de ver afastado seu rival. Isso, 2 suspeitos. A irmã, Dona Marta, é bastante capaz de contratar alguém para praticar um crime. Um crime que, segundo ela acredita, só lhe dará vantagens. Quer dizer, 3 suspeitos. O enteado, depois da briga que teve, e sabendo do que o padrasto seria capaz, haja visto que Milton mencionou a possibilidade do Sr. Leonardo contratar um marginal para agredi-lo. No momento de ódio e pensando em defender-se de um possível ataque, poderia muito bem preparar a armadilha. Isso. 4 suspeitos. Mas, e criado? Não, 5 suspeitos, Minoro. 5? Criados antigos, muitas vezes, nutrem velhos agravos pelos patrões e, quando se apresenta uma oportunidade, lançam mão nos mais disparatados métodos. Bom, isso quer dizer, resumindo, que nós temos 5 suspeitos, mas nenhuma prova contra qualquer um deles, não? Mais breve teremos, muito breve. Vamos falar com Dona Alexandra. Ela deve estar em companhia do Dr. Genival. Vamos entrar na casa da fazenda. Aceita um drink, inspetor? Não, muito obrigado. Eu não bebo quando em serviço. E o senhor Minoro? E Minoro agradece sensibilizado a gentileza da senhora, mas também prefere não beber, não? Para você é o de sempre, não é, Genilson? Sim, Alexandre. Aqui está, meu caro. Obrigado. Tem mais alguma pergunta a fazer? Sim, Genilson. Tenho sim. Dona Alexandra, a senhora está acostumada a lidar com carros, não? Eu? É. Não, nunca, inspetor. Não? Nem sequer possuo carteira de motorista. Todas as vezes que eu preciso descer ao Rio, meu filho ou eu pede é que me levam. E nunca descia com seu marido? Algumas vezes. Ontem mesmo eu estava decidida a descer. Leonardo não desceria, mas à última hora, depois da discussão que teve com meu filho, resolveu descer para conferenciar com o Dr. Genilson. Como? Era a senhora quem deveria ter ido ao Rio? Sim, meu filho iria levar-me no carro de Leonardo, deixando o dele aqui. Mas tudo se precipitou. A que horas ficou decidido que a senhora não mais desceria? Logo depois que Milton partiu. Talvez 7 horas, se tanto. Quem mais soube de sua decisão? Ninguém, além de Leonardo. Eu desisti de ir ao Rio porque ele disse que desceria e que ia precisar do carro durante todo o dia. E como eu pretendia fazer algumas compras, algumas visitas, então eu resolvi adiar a descida. Por quê? Não, por nada. Perguntei por perguntar. Faz parte de minha rotina de trabalho. A senhora possui ações da fábrica? Sim, as ações compradas por meu marido das mãos dos outros acionistas foram compradas em meu nome. E eu, naturalmente, dei-lhe procuração com plenos poderes para agir em meu nome. Compreendo. A soma das suas ações com as ações de seu falecido marido deram maioria de votos ao Sr. Leonardo, não é? Exatamente. Sr. Genilson, sim. O senhor estava a par dessa manobra? Sim. Eu mesmo aconselhei o Sr. Leonardo a negociar as ações em nome de Alexandra. Um estratagema para ficar com o controle da fábrica, mas perfeitamente legal. As ações foram compradas e pagas no ato. Tudo muito complicado para mim, que sou apenas um homem da polícia. No entanto, creio que essa atitude foi como que o acender de um estopim. Mas o senhor acredita que a morte de Leonardo está ligada à compra das ações? Talvez. No mundo ambicioso dos negócios, tudo é possível. Bom, eu me retiro. Já é tarde e não vejo razão para impor-lhes a minha presença. O Dr. Genilson vai descer também? Não. Eu tenho muitos assuntos a tratar com Alexandra.
Teremos que fazer procurações, contratos, etc. Eu ficaria esta noite aqui na fazenda. Neste caso, passem bem. Passem bem. Eu e Minoru iremos embora. Quem é? Quem isso aí? Quem é? Mãos para cima. Minoru também estava de guarda na outra porta. Oh, meu Deus! O que significa isso, inspetor? Significa que a senhora e seu filho, e não o seu marido, eram os alvos do criminoso. O quê? O carro foi preparado para nos matar? Sim, sim. Afinal, era a senhora quem ia descer ao rio e seu filho guiaria. A discussão entre seu marido e Milton mudou o curso dos acontecimentos, mas o criminoso não sabia. Mas por que ele queria nos matar? Você mesmo vai dizer ou prefere que eu diga? Eu não vou dizer nada. Dona Marta me garantiu que... Dona Marta está muito ocupada consigo mesma a esta hora. O quê? Descobri tudo. Sabia que Dona Marta estava por trás do crime. Ela lhe pagou para preparar a morte de Dona Alexandra e do filho, não foi? Não precisa responder, eu sei. E tanto sei que a estas horas Dona Marta já deve ter sido presa lá no Rio. Liguei para minha assistente Suzy e mandei que tomasse todas as providências. Mentira. Dona Marta me garantiu que eu teria bons advogados. Ninguém me faria mal. Dona Marta, como toda pessoa rica e arrogante, subestima a competência da polícia, meu velho. Ela enredou você numa transa da qual somente ela te daria lucro. Ela me disse que eu ficaria bem de vida. Talvez ficasse. Porém, ela ficaria muito melhor. Mas é incrível. Francamente, eu nunca pensei que a minha cunhada chegasse a tanto... Pessoas ambiciosas e acostumadas a impor seus desejos não se detêm diante de coisa alguma. O poder envenena as almas. O delírio de mando é pior. É muito pior. É a coisa pior dos maus conselheiros. Está disposto a confessar toda a verdade, Opídio? Ou teremos que trabalhar um pouquinho em você lá no departamento? Eu confesso o que quiserem. Mas Dona Marta tem que pagar. Ela foi a dona da ideia. Eu estou disposto a redigir uma confissão que você assinará. Não tem receio, porque nessa confissão você deixará Dona Marta envolvido bastante para passar alguns anos na sombra. Enquanto isso, nós dirigiremos a fábrica como melhor nos convier. As coisas tomaram um rumo completamente diverso daquele pretendido pela ambição de sua cunhada. Com a morte de seu marido, a senhora, como herdeira, ficará com a maioria das ações. Vamos andando, Eupídio. Você ainda tem muito que contar. Eu os acompanho, inspetor. Eu quero estar à testa da acusação contra a Dona Marta. Afinal, Alexandra será dentro em breve não apenas uma cliente. Será muito mais. Isso muito bem. Quer dizer que agora eu acho que já posso ir para casa dormir, não? Mas que dia, hein, inspetor? O Teatro de Mistério apresentou a peça de Hélio do Soveral, Um Morto na Estrada. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes atores: Inspetor Santos Domício Costa, Minoru Cauê Filho, Suzy Lourdes Santana, Eupídio Orlando Melo, Alexandra Neida Rodrigues, Marta Célia de Castro, Genilson Wilson Marcos, Milton Laio Júnior. Controle de som Rogério Vietes. Sonoplastia Urgel de Castro. Contra-regra Geraldo Cruz. Assistente Aldir Santana. Ensaiador Cauê Filho. Direção-geral Deise Lúcide.
Teatro de Mistério será reprisado na próxima terça-feira, às 22 horas.